Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte. Irmãos, peço a vocês que quem não se inscreveu no canal, se inscreva, né? Deixa o seu joinha para representar a sua origem no corpo. E confia nessa voz. Se vocês confiar, vocês jamais serão humilhados. Se vocês não confiar, vocês já estão humilhados, né? Vou fazer uma leitura nessa Bíblia significativa, né? E que já tenho dito isso, está selada. Essa Bíblia é a mesma que vocês têm dentro de casa, né? E essa Bíblia significativa, ela está selada. O que eu quero dizer a princípio, eu vejo muita gente, né, que faz vários estudos literários, né, e venha às vezes trazendo ideias emocional para as pessoas. Quando você faz uma leitura, faz estudo literário, você está estudando o que é uma física quântica. Uma quantidade emocional, é como se estivesse lendo um livro de conta de fada. Muitas das vezes as coisas que Deus faz, ela não tem essa ideia de emocional, de você relacionar a emoção das pessoas. Elas são uma estrutura espiritual. Ela muitas das vezes, quem tem essa habilidade de interpretar a Bíblia, de fazer essas coisas, ela vem de dentro do corpo. Elas não ficam muitas das vezes fazendo curso de estudos, né? Não que isso seja ruim. Eu vejo muitas pessoas boas que faz esse estudo, corre atrás, adquire conhecimento, mas existe uma diferença que eu quero que vocês entendam. Por que eu estou dizendo isso? Muitas pessoas pegam, elas defamam as escrituras, a palavra de Deus, toda essa legalidade que Deus deu para nós através da Bíblia significativa. Isso aqui é uma maravilha para você ter liberdade, para você fazer as suas experiências. Portanto, quando a pessoa defamar a sua Bíblia porque ela é significativa, você se coloca no seu lugar e confia em Deus, porque a resposta final, a palavra final é de Deus, não é de corpo emocional. Se vocês ficarem aí na internet, né, se permitindo se conduzir por esses rios de informações falsas, vocês vão se perder do reino de Deus, ok? Mesmo sendo uma Bíblia significativa, todos os planos de Deus para a humanidade são uma graciada, irmão. Eu entendo, olha só. A princípio eu fico imaginando, né, se todas as coisas viessem assim, bonitinho assim, do jeito que tem que ser, as pessoas elas não iam ter muita liberdade para fazer as suas experiências emocional. Ia ficar uma coisa ruim. Aqui não, você está relacionando tudo que vocês têm de bom para Deus. Qualquer coisa que você faz com intensidade no coração para Deus é uma coisa boa. Porque Deus não tem inimigo, irmão. Deus não tem inimigo. Quem é que tem inimigo? É eu e você. Deus não tem inimigo. Não vejo nenhum homem capaz de derrotar Deus. Quando você tem essa ciência, essa consciência, você não dá crédito a atos emocionais. Você não dá. Vamos seguir em frente.
Eu vou fazer essa leitura, né, nessa Bíblia significativa, lembrando que é uma Bíblia significativa. Se ela é significativa, significa que ela está selada, certo? E se ela está selada, ela, dependendo da pessoa, ela vai te dar várias interpretações, maldosa ou não. Às vezes ela te dá uma interpretação querendo muitas das vezes ver somente o que é de benefício emocional para ela, entende? Daniel, do 3, eu vou ler o 3 a partir do 8 até o versículo 17, ok? Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cuja o nome Beltsazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há espírito dos deuses santos, e eu contei o sonho diante dele. Beltsazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti espírito dos deuses santos, e nenhum segredo te é difícil. Dize-me a visão do meu sonho que tive e a sua interpretação. Era assim as visões. Da minha cabeça, na minha cama, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu. E fui visto até aos confins da terra. A sua folhagem era famosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos debaixo dela. Os animais do campo achavam sombras, e as aves do céu faziam moradas nos seus ramos, e toda a carne se mantinham dela. E estava vendo assim nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim: derribai a árvore e cortai-lhe os ramos, e sacudia as suas folhas, e espalhais os seus frutos, e afugentem-se os animais de debaixo delas e as aves dos seus ramos. Mas o tronco como as suas raízes deixes na terra, e com a cadeia de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado os orvalhos do céu, e a sua porção seja como os animais da grama da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja-lhe dado coração de animal, e passam sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandatos dos santos, a fim de que a conheça os vigentes, que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer, até os mais baixos dos homens constitui sobre eles. Essa Bíblia, né, esse versículo falava de Nabucodonosor, né, que ele vinha ter um sonho e ele chamou, né, Daniel para interpretar. Ela é muito interessante, né, porque as coisas estão bem claro, né, e essa Bíblia, por mais que ela seja significativa, é isso que eu tenho a dizer. Por mais que ela seja significativa, ver que as coisas ela vai se voltando a uma realidade. Todas as coisas ela vai aparecendo
E as provas que nós tantos corria atrás, desesperadamente sendo enganados, elas estão vindo. Elas estão vindo. Nabucodonosor, ele era o vigia, ele é o vigia, né, do Supremo Altíssimo, sempre, né? E muitas das vezes você vê nos textos, uma vez ele perdia o reino para a sociedade corrupta, outras vezes ele tomava o reino, outras vezes ele perdia, outras vezes ele tomava o reino. Sempre foi assim, uma batalha. Em determinada situação, né, eles vão chamar de Miguel, um arcanjo Miguel, eles vão interpretar dele. Ele criou essa imagem para que todos adorassem, para que ele se formasse deuses dos deuses através de uma metafísica emocional, né? E ele se corrompeu. Depois se você pegar os capítulos todos, com mais essa estrutura que eu estou passando, você vai ficar muito bem servido sobre as coisas que Deus vem fazendo, né? E você vai entender que o sacrifício do corpo vivo, quando Jesus sacrificou Emanuel e cortou essa parte aqui, desligou o corpo da raiz, aí as pessoas começaram a propagar emocionalmente as suas emoções e eles começaram a se comportar como um animal. Eu vejo as pessoas aí colocando, né, tribo da Judá, e coloca lá um leão. Você vai dentro de uma comunidade religiosa, você está vendo leão, um homem leão. Eu não sei até quanto isso vale, Mas o que eu quero dizer? Está na cara que isso não é um propósito, muitas das vezes, de uma coisa normal. Ela está saindo, muitas das vezes, as informações dessa situação, dessa demonstração, está demonstrando muitas das vezes que a gente está tendo crença em coisas criadas pelo homem. Sempre foi assim, uma metafísica humana. A gente está depositando uma emoção sobre coisas que a gente imagina que é. Muitas pessoas que têm raiz, talvez o ato consciente, eles conseguem compreender. Mas as pessoas que não têm raiz, que está cortada, está dividida aqui, eles vão ligar o ato emocional positivo deles apenas. Esse ato emocional positivo deles apenas, eles vão invadir a privacidade do outro, vai desrespeitar o outro. E eles vão se comportar como um animal. Eles não vão entender quando é Deus, porque ele já está apto a entender que o homem se tornou um animal, que ele se tornou um leão, porque você vai muitas das vezes buscar a Deus, tipo assim, você vai dentro da comunidade buscando uma resposta sobre o ser soberano, aí logo você encontra com um leão na porta na porta ali na porta da comunidade. Você vê um leão, joga de cara. Aí se a pessoa tiver muita sabedoria, já vê que tem coisa errada. Tem coisa errada. Por que um leão? Por que não poderia ser uma pessoa, né? Uma pessoa de respeito? Por que tem que ser um leão? Não, tá errado. Mas o que eu quero acontecer? Nada de mal quando a gente entende as coisas, quando a gente ajuda, porque uma determinada situação, nesse tempo todo que Deus deu para nós a liberdade sobre os nossos atos emocionais, que foi bem isso. Quando ele tirou essa raiz aqui, ele, de uma certa forma, ele deixou de controlar as emoções da pessoa, ele desligou a raiz dele e deixou as pessoas livres, de uma certa forma, para produzir o bom e o mau fruto. E se ele estiver aqui cuidando só da vida dele, não estiver relacionando mal às pessoas, ainda vai ficar bem. Mas a propósito de tudo isso é que todos vivessem a sua vida. E quando eles vivessem a sua vida, eles se ajuntavam por um motivo único. Motivo único? Todo mundo aqui no Cristo. Porque agora vai vir a verdade. Se você tiver muito maturidade para relacionar essas coisas que veio propagadas sobre a Bíblia significativa,
tiver maturidade, isso é uma coisa, muitas das vezes, para a unificação, ela vai se tornar uma coisa liberal para a gente relacionar isso de uma certa forma, porque é isso que muitas das vezes vem entendendo quando a gente temos liberdade, porque Deus, Ele só quer que todo mundo fique junto. Né? Por que eu quero dizer? Você vê que uma pessoa estuda muito, dedica muito, eles estão ensinando uma certa forma, está mantendo todo mundo junto, não está prejudicando ninguém, está ensinando o que está escrito nas escrituras sagradas, na Bíblia significativa, porque de uma certa forma, se ela veio para nós dessa forma, é uma legalidade, é uma liberdade que Deus deu para nós dessa forma, né? Porque o homem não manda nada, não. Deus dá, Deus tira. Deus te colocou, Deus tira. Deus colocou, Deus tira. Mas nesse meio tempo vai existindo várias expressões para você relacionar, né? Para você relacionar, porque dependendo da situação que você colocar uma palavra mal colocada dentro da sociedade, você não forma pessoas de que tenha esperança, você tira dela um pouquinho que ela tem e já joga uma bomba nela, né, para ela entender. E ela vai entender mal de Deus, isso já não é aceitável. Mas se você está ali reunido, todo mundo junto, dividindo uma ideia, uma palavra, amadurecendo ela, fazendo as coisas boas, até que Deus tire todas essas imundícies, é uma coisa boa, você está unido por Cristo. E é isso que Deus quer a princípio. Ele não quer saber de religião, se você de grupos religiosos, nada. Ele só quer que todo mundo fique aqui, unido por Cristo. Porque agora vai vir um juízo. Vai vir um juízo de todos. Então nós vamos entender que nós somos raízes, que Deus é perfeito, Ele cria o homem perfeito. E se Deus cria o homem perfeito, o homem é perfeito. E o homem não, e esse homem que Deus criou, ele não tem pecado. Mas hoje em dia ele vive na prática do pecado. É porque a sociedade criou uma metafísica enganosa que venha a enganar muita gente. Enganando muita gente, cada um vive a sua ideia, os seus pensamentos, relaciona a Deus, né, da forma deles, né, e relaciona os seus irmãos da forma deles. E então isso cria um mundo conflituoso, de línguas totalmente desordenada, digamos assim. E por fim, todo mundo por um mesmo motivo. Seja pessoas boas, seja as pessoas más, todos estão unidos por Cristo, todos estão unidos, todos somos trabalhadores, todos estão unidos por Cristo, tá, irmão? Não deixa as pessoas te enganar, né, querendo muitas das vezes vender uma salvação, tirar a sua alegria e te dar uma coisa falsa, porque o que muito tem é isso, a pessoa sabe que você tem pouco conhecimento, ele tira um pouco de esperança que você tem em Deus para te vender uma coisa falsa, vender uma salvação que muitas das vezes ela é falsa, são propagação, são atos emotivos, são física quântica ideológica, livros literários que não servem para você se conectar com a sua origem, com aquilo que Deus criou você perfeito, certo? Sem pecado, sem erro, sem nada. Vocês, essa pessoa, qualquer um que estiver ouvindo esse vídeo, são essas pessoas. Vocês não têm pecado, mas muitas das vezes vocês vivem na prática do pecado, e essa prática do pecado, ela vem do relacionamento social. Todas as coisas ruins estão aqui, quando você não consegue relacionar bem isso aqui. Irmão, até o que eu quero que você entenda, vai para o deserto com essa situação aqui, espírito e corpo, vai para o deserto, fica lá sem relacionamento com ninguém, você nunca vai ser amaldiçoado por nada, porque não tem ninguém para você relacionar, você vai ficar limpo, purificado o tempo todo. Mas agora, quando você começa a relacionar isso daqui, ó, e se você não tiver consciência no espaço do outro, o que estiver relacionando aqui, aí os prejuízos já vai começar a vir. Agora, se você quiser entender isso, você entende que Deus fez você perfeito. Mas agora, aqui para dentro, aqui tudo é perfeito. Mas agora, quando você começa a relacionar,
esse corpo aqui, começa a relacionar esse ato consciente ou inconsciente dentro da sociedade, aí você vai ficar ou bem ou mal, ou vai ficar bem ou mal, entende? Tudo depende disso aqui, do relacionamento social. Isso aqui é importante, porque isso aqui que vai dizer quem é esse aqui. Entende isso, irmãos? Esse blog diário vai ficando por aqui. Que a graça de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte.